Bom dia a todos. Vamos dar início à reunião de acompanhamento do sistema hídrico do Rio São Francisco. Eu vou fazer um teste de áudio com todos os participantes para ver se está funcionando a conexão bem, tá? Então vamos lá. A Tadeu, da Codevasf. Bom dia, perfeitamente, está funcionando bem. Obrigado, Tadeu. Flávio, da Codevasf. Bom dia, Antônio. Tudo certo aqui também. Obrigado. Anivaldo, Comitê da Bacia Hidrográfica São Francisco. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo sim. Muito obrigado. Okay. CCE. Oi, bom dia. Aqui Tainá, falando pela área de preços. Bom dia, Tainá. Flávia, da CEMIG. Flávia, CEMIG. Diogo, CEMIG. Bom dia. Acho que a Flávia está com um problema com o áudio aqui, mas ela já está tentando resolver. Tá ok, obrigado, Diogo. Jeane, da CEMIG. Jeane, CEMIG. Márlia, do MME. Bom dia, estou ouvindo. Bom dia. Luiz Sérgio. Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, pode repetir, por favor? Estou ouvindo bem. Ministério da Infraestrutura, eu. Ok, muito obrigado. Márcia, do INET. Bom dia, me escuta? Sim, bom dia. Bom dia. Mariana, da ANEEL. Bom dia, Mariana. Bom dia, Mariana. Patrícia, da ANEEL. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Patrícia. Sim, bom dia. Segundo Distrito Naval. Segundo Distrito Naval. Luana, ONS. Bom dia a todos, por aqui tudo ok. Guilhom, ONS. Bom dia, Antônio. Acho que aqui está tudo ok também. Ok, obrigado. Rogério, ONS. Rogério, ONS. Celute, do Semadem. Bom dia, Antônio. Tudo certo, só que a Elisângela não conseguiu entrar. Não vai conseguir participar. Tá ok. Muito obrigado, Marcelo. Arthur, CPRM. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Estou escutando bem aqui. Obrigado, Arthur. Alice, CPRM. Bom dia, escutando bem. Obrigado. Fernando, CPRM. Bom dia, Fernando. Escutando bem. Daniela Gurgel. Estou escutando bem também. Daniela Gurgel. Chessi. Eu pedi a gentileza de desligar o microfone, tá? Depois, por favor. Luiz Sérgio. Eu já chamei, desculpa. Jaíba, segunda etapa. Olá, bom dia a todos. Escutando bem. Sedurbis, Sergipe. Ailton Rocha, estou acompanhado do Napoleão da DESO. Ok, obrigado, bom dia. Sema, da Bahia. Olá, bom dia. Tudo ok por aqui também. Ok, só está um pouquinho baixo, tá, Larissa? Sérgio Chessi. Sérgio, da Chessi. Sonali Chessi. Bom dia, Antônio. Ouvindo bem. Bom dia a todos. Bom dia. Tiago, do IGAN. Tiago, IGAN. Eliezer, do DENIT. Ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, bom dia, Eliezer. Bom dia. Bom dia. João Paulo, MMA.
João Paulo, MMA. Francisco, Contrap. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Ouvindo bem. Contrap, Porto Fluvial do Petrolina. Ok, bom dia. André, Ministério da Defesa. Ouvindo bem. Ok. Otone, Ibama. Ouvindo bem, bom dia a todos. Bom dia a todos. E eu vou fazer agora o teste das pessoas da Agência Nacional de Águas que estão participando. Ana Paula. Bom dia, tudo ok aqui. Edmilson. Bom dia. Ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Leline. Bom dia a todos, escuto bem também. Márcio Nóbrega. Vinícius. Bom dia, Vinícius Romão, Agência Nacional de Águas. Diego. Bom dia, Diego Pena, Agência Nacional de Águas. Gonçalo. Doutor Rodrigo, Flecha. Bom dia. E doutor Joaquim. E ampliar esse espaço para 5 terabytes, tá? Mas está sendo avaliado, então logo a gente tem a viabilidade técnica de ampliar esse espaço, nós divulgamos para vocês através do gestor.net. Alessandra Maciel, microfone está habilitado. Doutor Joaquim, passa a palavra para o senhor. Bom dia a todos, Joaquim Gondiano. Ok, eu acho que eu chamei todo mundo, tá? Eu não sei se alguém que eu não chamei. Marinho, eu tive uma queda de sinal aqui. Bom dia, comandante Eduardo, aqui do 2º Distrito Naval. Ok, bom dia. Doutor Joaquim, passa a palavra para o senhor. Bom dia. Tiago Aragão, da Suécia do Meio Ambiente. Ok, bom dia, Tiago. Bom, nós vamos iniciar a nossa 4ª reunião de acompanhamento da situação do São Francisco. Essa reunião ela é importante porque vários eventos aconteceram entre a última reunião em março e essa agora de abril. Tivemos eventos de cheia, alguns problemas decorrentes de também captação de cidades. Então, nós estamos prevendo 3 apresentações hoje. Nós vamos ter uma apresentação inicial que será feita pelo CEMADEM. Na sequência, nós teremos uma apresentação da CPRM, que também está acompanhando os trabalhos no São Francisco, principalmente da questão das cheias. E, por último, nós teremos uma apresentação do ONS. Mas a apresentação do ONS será precedida de um intervalo para debates. Certo? Só depois é que nós vamos abrir a apresentação do ONS para não misturar os temas, controle de cheia, tudo mais. Eu posso antecipar que a situação do São Francisco, em termos de acumulação, ficou confortável, né? Os reservatórios vão operar acima de 90%. Então, essa é a previsão que se tem. Então, vamos tratar, então, dessa primeira parte da reunião, que vai ser a questão das chuvas e as consequências, principalmente na calha do rio. Então, CEMADEM, Marcelo, por favor. Vamos colocar em tela a apresentação. Ok, Joaquim, muito obrigado. Bom, podemos ir para a primeira figura, que é a chuva observada nos últimos 5 dias. Eu coloquei um período curto para mostrar especialmente, bom, primeiro, que não está chovendo de forma abundante na bacia, né? Apenas algumas chuvas irregulares na cabeceira, mas também focando no Baixo São Francisco, né? Teve problemas recentes com a barragem de Ipanema, então mostrar que essa barragem, digamos, nos últimos 5 dias não recebeu chuvas importantes. Na próxima figura nós temos um período maior, um período de 15 dias. Aqui sim aparecem chuvas mais regulares na bacia,
com volumes maiores na parte da cabeceira, vejam no mapa da direita anomalias positivas, e também na parte do Baixo São Francisco, aí entre Pernambuco, Alagoas, justamente na região onde está a barragem que está com problemas, Ipanema. Na próxima figura nós temos ainda um período maior, de 30 dias, novamente uma situação mais ou menos assim em termos gerais dentro da média, mas com chuvas mais abundantes na cabeceira, ligeiramente acima da média, e aqui aparece muito claramente nos últimos 30 dias como choveu bastante acima da média aí na região de Pernambuco e Alagoas, onde está justamente a barragem Ipanema. Então, digamos, a situação dessa barragem obedece não à chuva agora mais recente, dos últimos 5 ou 10 dias, senão às chuvas mais durante o mês de março, fundamentalmente. Bom, a próxima figura faz um diagnóstico da situação do ano hidrológico. Sabemos que a situação agora está confortável, mas vejam que surpreende um pouco esse mapa do ano hidrológico como um todo, porque dentro da cabeceira, dentro da bacia em geral, nós temos uma certa irregularidade e temos boas porções com chuvas abaixo da média. De fato, na cabeceira choveu mais ou menos dentro da média, na porção média sim tem alguns trechos com chuva acima da média, e fundamentalmente no Baixo São Francisco. Mas a média do ano hidrológico não está acima da média histórica. Muito grande. E eu acho que dá para entender a partir da próxima figura, que é a evolução da chuva. E vejam como nos primeiros meses da estação chuvosa, né, outubro, novembro e dezembro, choveu muito abaixo da média, até talvez menos da metade da média histórica. Mas nos últimos meses, né, janeiro, fevereiro e março, sistematicamente choveu acima da média, né, especialmente em março, foi bem acima da média histórica. Mas veja que justamente, tomando o ano hidrológico como um todo, nós temos 808 milímetros até ontem, sendo que a média histórica é 943, ou seja, de fato estamos abaixo, só que com 3 meses consecutivos e recentes com chuva acima da média. Bom, choveu pouco agora no mês de abril, apenas 6 milímetros, média em toda a bacia, sendo que a média histórica é na faixa de 88. Bom, próxima figura é uma figura nova que faz um diagnóstico do andamento da estação chuvosa. Então, as áreas que estão em azul significa que a chuva ela continua ocorrendo com regularidade, como o que chamamos de regularidade, no mínimo 2 milímetros em 5 dias consecutivos. Então, se em algum dos 5 dias a chuva cai abaixo de 2 milímetros, nós consideramos que de alguma forma a regularidade das chuvas está interrompida e, portanto, a estação chuvosa está interrompida ou encerrada. A figura da esquerda corresponde ao que se espera mais ou menos em média, é uma média de 20 anos, e a figura da direita é a situação atual, né, desse ano. Então, vejam como, de fato, na região do São Francisco, a estação chuvosa já se retirou. O que significa isso? Significa que a gente não conta mais com as pancadas de chuva regulares de final de tarde. Só quando tiver um sistema meteorológico que forneça chuva, né, que favoreça as chuvas, é que nós teremos precipitações. Mas não teremos já regularidade nessas precipitações. De novo, fundamentalmente por conta da ausência, ou pelo menos escassas pancadas de chuva de final de tarde. Então, na próxima figura, aparece justamente a situação meteorológica de hoje, e nós temos uma frente fria aí mostrada na elipse, uma frente fria inclusive já mais de outono, né, trazendo um friozinho por trás, passando rapidamente por São Paulo, onde está agora, e essa frente fria vai se estacionar entre o centro-norte de Minas e a Bahia, né, mais ao norte, uma frente fria que vai avançar e até que vai contribuir para encerrar, diria quase que de vez, a estação chuvosa em São Paulo e extremo sul de Minas, provavelmente. Então, na próxima figura, nós temos a chuva prevista para os próximos dias. Veja que há volumes bem razoáveis, aí entre
Minas e Bahia, ou seja, dentro da bacia do São Francisco, também mais para o oeste. Essa chuva, na próxima figura, é suficientemente abundante para superar a média histórica desta época. A média histórica de abril já não é tão elevada. Estou falando da próxima figura, por favor. Então, justamente como os volumes são relativamente elevados, se a média histórica não é tão elevada nesta época, vejam que aparece uma grande área azul que cai dentro da bacia do São Francisco, né, aí entre Minas e Bahia, onde as chuvas devem estar acima da média histórica. Bom, na próxima figura, nós temos o detalhe das chuvas na bacia do São Francisco. Vejam que são precipitações relativamente generalizadas, né, com maiores volumes no trecho médio, menos na cabeceira, na parte mais alta, e menos também, isso é importante, na região do Baixo São Francisco, na região da bacia da barragem Ipanema, que faz parte da bacia do São Francisco. Então vejam que na figura da direita, para uma semana, por exemplo, os volumes previstos pelo modelo GFS estão na faixa de 50 milímetros, mas esses 50 milímetros estão bem acima da média histórica da época, que é abaixo dos 30 milímetros. Né? Então, até mais do que dobra a média histórica desta época, embora não se trata já de volumes tão expressivos como nós tivemos lá em fevereiro ou março. Na próxima figura está o trecho de Sobradinho. A situação parecida, o volume previsto é até maior do que para toda a bacia, porque é o trecho que mais chuva vai receber, né, valores bem acima da média histórica. Na próxima figura está o trecho de Três Marias, que tem chuvas mais irregulares, porque na verdade o maior volume está mais ao norte. Então aqui em Três Marias, talvez volumes mais dentro do normal, dentro da média histórica. Lembrando que o modelo GFS ele costuma superestimar a chuva, ou seja, o volume final observado pode ser até menor do que o modelo está prevendo, né? Mas mesmo assim se esperam chuvas acima da média de forma geral dentro da bacia do São Francisco. E na próxima figura, nós temos uma figura também nova. Fizemos um pequeno recorte aí entre Pernambuco, Alagoas, na região onde mais ou menos está a captação da barragem Ipanema. E vejam que na primeira semana, na figura da direita, tem previsão de pouca chuva. Né? Pouca chuva dentro ou até abaixo da média histórica, mas aí a partir do dia 15 de abril, mais ou menos, daqui a uma semana, tem previsão de aumentar a chuva e de ficar bem acima da média. Então isso coloca talvez um sinal de atenção aí naquela região, né? Pode chover acima da média na segunda semana. Ok, na próxima figura, nós temos a tendência para a segunda semana. Estamos já falando do dia 15 ao dia 21 de abril. E, em termos gerais, não tem muita chuva prevista para a bacia do São Francisco, mas esses valores estão dentro da média histórica da época, indicando já um declínio natural da estação chuvosa, em meados de abril, e os maiores volumes estariam justamente na área do Baixo São Francisco, conforme nós mostramos na figura anterior. Bom, isso é a parte meteorológica. A Elisângela não conseguiu entrar, vou mostrar rapidamente o material que ela preparou, então podemos ir para a próxima figura, que é exclusiva da bacia de Três Marias. Então, na parte de cima mostra a precipitação. Então, olhando estritamente Três Marias, a precipitação de março não superou a média histórica, ou seja, um comportamento um pouco diferente da bacia em geral. E temos em abril 19 milímetros para uma média de 64. Em termos de vazões, bom, aqui não é a minha especialidade, mas em março foi superada em mais de 50%, né, a vazão afluente ao reservatório, e agora em abril ela ainda se mantém um pouco acima da média. A próxima figura faz uma previsão de curto prazo, né, em função da previsão de chuva que eu mostrei anteriormente. Então, está na parte de cima os valores de chuva dos diferentes membros do modelo GFS e embaixo a previsão do modelo PDM, chuva-vazão, que indica uma muito ligeira redução da vazão até o dia 8 ou 9 e depois aí uma pequena elevação em função das chuvas que foram previstas. Assim,
A média de vazão para os próximos 10 dias está na faixa de 750 metros cúbicos por segundo, que, como vimos, está um pouco acima da média de abril. Então, nós continuamos com uma situação de vazão ligeiramente acima da média agora para os próximos dias. E a última figura da minha parte é um cenário agora um pouco mais longo, né? Não é uma previsão, sino que são cenários possíveis para o que seria já a estação seca de abril a setembro. E considerando uma chuva na média histórica para todo o período abril-setembro, o que nós obtivemos foi uma vazão na faixa de 93% da MLT, ou seja, chovendo na média, a vazão ficaria um pouquinho abaixo da média. E existe uma sensibilidade de mais ou menos 10%, né, para mais ou para menos, em função de um 25% de chuva para mais ou para menos. Ou seja, chovendo 25% a mais, a vazão aumenta um 10%, chovendo 25% a menos, a vazão cai um 10% em relação a esse 93% que ocorreria com chuva na média. Então, justamente pelo fato de ser uma época que chove pouco, né? Então, já há pouca sensibilidade à chuva climatológica, né? Apenas um 10%. E se fosse utilizado o cenário mais crítico da série, que é a série de 1999, onde choveu 43% da climatologia, nós teríamos uma vazão em torno de 75% da MLT, ou seja, uma situação relativamente confortável, né? Mesmo chovendo abaixo da média, a vazão não se afastaria muito da média da MLT. Bom, isso na minha parte, fico à disposição se tiverem perguntas mais para frente. Obrigado. Ok. Bom, hoje vamos fazer diferente e vamos então ouvir a apresentação da CPRM, o Arthur. Ele vai fazer uma apresentação do monitoramento da cheia que a CPRM fez desde Três Marias até a Foz. Então, Arthur, vamos colocar na tela e você pode apresentar. Ok. Bom dia a todos, então. Meu nome é Arthur, eu trabalho na CPRM com sistemas de alerta hidrológicos. E a gente trabalha atualmente com 16 sistemas de alerta hidrológicos no Brasil como um todo, onde a gente faz previsões de níveis de rios com intenção de avisar a Defesa Civil caso aconteça alguma inundação. Pode passar. E aí, com as cheias que tiveram no Sudeste, né, no começo do ano, em janeiro, fevereiro e março, a gente teve muita chuva nessa região, o que fez com que a cabeceira do São Francisco, até Três Marias, tivesse um volume elevado de água nos rios, né, e essa vazão se propagou no Rio São Francisco. E aí, como a gente já trabalha com o sistema de alerta hidrológico, a gente começou a fazer algumas previsões de quando ia chegar essas ondas de cheias nos municípios da calha do São Francisco. Pode passar. Então, aí na calha do São Francisco, então a gente fez desde Três Marias até a Foz em Xique-Xique, ali antes do reservatório de Sobradinho, que é onde a gente tinha essa onda de cheia se propagando, e até chegar ao reservatório, né, que o reservatório ia amortecer e a gente não iria propagar essa onda de cheia, porque o reservatório amortece essa onda de cheia. Então a gente fez previsões nesse intervalo, né, no médio São Francisco. Pode passar. Então aí a gente, né, o diagrama unifilar, então, onde a gente tem algumas estações automáticas ao longo do rio, onde a gente tem os afluentes também. Então a gente fez todo esse trabalho de soma de vazões, o que estava chegando no rio, o que estava chegando no outro, o que estava se propagando. E a gente gerou um boletim, que foi o próximo slide, onde a gente determinou, né, em cada município quando ia chegar aproximadamente essa onda de cheia para que as defesas civis trabalhassem em cima dessa situação. E aí esse boletim foi enviado tanto para as defesas civis, né, como o Senad, a ANA, o CEMADEM, e aí a Defesa Civil trabalhou em cima disso. Então pode passar. E aí esse foi um exemplo também de uma previsão de nível que a gente fez, que foi o último município que a gente tem
uma estação automática, que é Murpará, onde a gente estava fazendo uma previsão de quanto ia subir o nível nesse município. Então, o boletim foi dessa forma e foi assim que a gente trabalhou na cheia de São Francisco, com o intuito de gerar informações que seriam úteis à Defesa Civil. Pode passar. E depois disso, né, depois dessa cheia passar, a gente começou, essa chuva que aconteceu no Sudeste, começou a chover lá em Alagoas e Pernambuco. E aí, nesse ponto, eu vou pedir para a Alice Castilho assumir, porque ela está mais por dentro do que foi feito nessa cheia de Alagoas e Pernambuco. E ela vai falar qual o monitoramento, o que a gente fez lá. Pode falar, Alice. Bom dia, pessoal. Na semana do dia 24 de março, nós deslocamos a equipe de Recife, né, da nossa unidade Recife, para fazer as medições nas duas bacias, bacia do Pajeú e na bacia do Ipanema. Próximo, por favor. Eles são afluentes do Rio São Francisco pela margem esquerda, né? E o Pajeú já entra em Paulo Afonso, e essas são as estações, o diagrama unifilar, as estações e as equipes, então, foram deslocadas para o Rio Pajeú e para o Ipanema. Próximo, por favor. Sendo que no Ipanema, a cheia se agravou mais ou menos no dia 30 de março, né? Tem muitas fotos disponibilizadas nessa estação, nessa cidade Santana do Ipanema. Lá no Pajeú, a cheia, ela foi um pouco maior do que o período de retorno de 10 anos, mas nessa do Ipanema, até agora, com as informações que a gente tem, é coisa da ordem de 100 anos de período de retorno. Isso baseado em distribuição de probabilidade. Mas se a gente considerar a série de Santana do Ipanema, que tem 40 anos, a cheia é a maior de 40 anos. Tá? Então, assim, é distribuição empírica maior que 40 anos. Ajustando distribuição de probabilidade é maior do que 100. E aí ela entra no Rio São Francisco entre Pão de Açúcar e Propriá. E a gente recebeu uma demanda da ANA agora também para instalar a seção de regras ajusante do açude, que está com problema, com risco de rompimento, e também para consertar a estação de Propriá, a estação automática de Propriá, que é no Rio São Francisco, porque vocês vão alterar a defluência das barragens agora, né? Até a equipe de Recife, que vai executar o serviço, iria participar da vídeo para ter mais informações sobre isso, mas eles não conseguiram acessar, não. Mas era isso que a gente tinha para apresentar sobre esse monitoramento que a gente fez semana passada e agora que a gente está retornando sob demanda da ANA. Obrigada. É isso aí, Joaquim. Obrigado. Ok. Então, essa cheia, ela teve consequências, né? Os afluentes do São Francisco, alguns estão com cheia também e estão enfrentando alguma dificuldade. E nós tivemos ontem uma reunião específica para tratar da questão de Santana do Ipanema e da barragem lá do Ipanema, tá certo? Essas reuniões são sendo à parte, porque elas são direcionadas à questão de segurança de barragem, defesa civil, mas várias pessoas que estão nessa reunião de hoje participaram da reunião de ontem. Como consequência dessas chuvas e dessa enchente no São Francisco, claro, os reservatórios pegaram água, tanto Três Marias como Sobradinho, e tivemos alguns problemas relativos a captações. Eu vou pedir ao pessoal da DESO, ao pessoal de Sergipe, que fale um pouco das dificuldades que eles tiveram para a captação, porque foi o principal sistema afetado. Então, DESO, Napoleão, não sei se vocês têm condição agora de dar uma palavra sobre o que está acontecendo e como está a situação de vocês hoje.
variação de turbidez, alteração da turbidez da cor, para o dia 30, lá em Porto da Folha. Fica próximo a Santana de Ipanema. Em relação a sábado, um pouco, mais ou menos 30 horas, 36 horas, para chegar em Propriá. Nós temos nossa captação para Aracaju e o sistema de Propriá. Nosso maior pico de turbidez aconteceu no dia 1º. Nós chegamos a 1.900 ppm. 2.900 ppm de turbidez e 900 de cor. Isso no dia 1º. Qual foi o procedimento que nós fizemos? Nós reduzimos bastante a vazão para Aracaju e também, em consequência, para a captação do sertão, sistema integrado apropriado. Basicamente, todas nossas captações. O áudio de vocês está muito ruim. O áudio de vocês está muito ruim. Talvez se falar um pouquinho mais pausadamente, a gente não pique, está picando muito o áudio. Melhorou agora? Tá melhor. Melhora? Não, melhor assim. Tá. Então vamos voltar. Vou falar mais lento. Tá? Nosso maior pico aconteceu no dia 1º. Tanto nas captações do sertão, sertaneja, o Baixo São Francisco e a captação da Turma São Francisco. Nosso procedimento, praticamente, algumas unidades, nós tivemos parado o movimento, realmente suspender o movimento, porque nós não tínhamos condições, nossas ventas não estavam compatíveis para a quantidade de turbidez de cor que a água estava apresentando. Aracaju é um dos maiores consumos, onde praticamente 70% de Aracaju é de São Francisco. Nós reduzimos pela metade a vazão, para podermos tratar. Ao longo desses dias, no sábado, eu solicitei a Ailton Rocha, quem vai escutar com a Ana e a CESP, para a gente ter um aumento de vazão em Chiló. Qual é a ideia? É para diluir mais essa água. Regipe, o áudio de vocês está muito ruim, a gente não está conseguindo entender a fala. Não sei. Um momentinho, por favor. Ok. Estou ouvindo bem eles. Nem estou ouvindo bem vocês. Sim, mas o áudio de vocês está... o áudio de vocês não está legal. Está com técnico aqui, não tem poder resolver. Então, deixa eu explicar um pouco. No sábado, o pessoal de Sergipe, a secretaria que cuida, responsável pela a parte de abastecimento d'água, ela solicitou à chefe que se fosse possível, aumentar a vazão de Xingó de tal maneira a melhorar as condições. Esse pedido aconteceu no sábado à noite. A chefe fez todas as articulações conosco e com o ONS, e no domingo de manhã ele já implementou para 1.300 metros cúbicos segundo. A perspectiva, depois a ONS vai falar e a chefe, é que nós mantenhamos esse 1.300 metros cúbicos segundo durante um certo tempo, pelo menos no mês de abril, eu acho que vai ser possível, até porque o reservatório de Sobradinho, vocês vão ver, vai chegar acima de 90%.
Então, mas isso vai ser detalhado na apresentação do ONS. O ONS vai fazer, claro, se nesse período as condições de turbidez melhorarem, se pode reduzir a vazão para 1.100 de volta. Mas existe também hoje o risco de uma barragem que foi falada aí no Ipanema, ela vinha a ter algum tipo de problema. Então, preventivamente também é importante ficar com essa vazão um pouco mais alta para enfrentar algum problema que possa acontecer com essa barragem. Tá? Então, essa é a situação em tese do que está acontecendo em São Francisco. Eu abro agora para comentários da CHESF e da CEMIG. Começando pela CEMIG. CEMIG, como está hoje a situação de Três Marias e o que vocês fizeram abrindo o vertedor depois de vários anos? Gostaria que você comentasse essa situação, por favor. Bom dia a todos, aqui é Diogo Carneiro. Então, só complementando a informação, né, a gente fez essa primeira abertura lá no dia 28 de fevereiro, né, fez o primeiro step de abertura em torno ali de 600 metros cúbicos por segundo, e até chegar um pico de vazão defluente que a gente teve lá no dia 6 de março. Então, no dia 6 de março, a gente estava gerando em torno de 530 metros cúbicos por segundo por vazão turbinada, mais um vertimento de 1.490. Então, esse foi o pico de vazão que a gente teve de defluência, né? Em compensação, o pico de vazão afluente que a gente teve foram 3 dias ali em torno de 4.000 metros cúbicos por segundo. Então, assim, a gente realmente tentou levar o reservatório no máximo que a gente tinha de volume de espera para poder não ter que repassar essa cheia toda. E a operação ela foi realmente recolhendo esse vertimento após ter passado o efeito de cheias e reflexionando o reservatório, né? Não agravando o que estava acontecendo no trecho jusante. Foi uma operação bem difícil de ser feita, na verdade, porque a gente tem o rio Abaeté, que deságua cerca de 30 quilômetros após a barragem, que ele também tem um comportamento bem nervoso, né? Então, qualquer chuva que acontece ali em torno de 20, 30 milímetros, a gente já agrega ali em torno de 300, 400 metros por segundo ali naquele rio. Então, realmente foi difícil pilotar, porque toda vez que a gente aumentava a vazão que estava defluindo pelo rio Abaeté, a gente tentava recolher na usina de Três Marias para descasar esses 2 picos de vazão, né? Isso a gente foi levando essa situação até agora, o dia 2 de abril, até o final de março, na verdade, né? Até o dia 29 de março, que foi quando a gente já estava com o vertedor totalmente fechado. Mas na semana passada a gente teve ainda uma última manobra de vertimento de 300 metros cúbicos por segundo, dado que a gente viu que a qualidade da água ali no entorno da saída das máquinas da usina estava um pouco ruim. Então a gente fez esse vertimento para poder melhorar, revolver aquela água que estava ali no pé da barragem para poder oxigenar, melhorar aquilo e evitar um problema que a gente estava enxergando que poderia acontecer com a ictiofauna local, né? Então a gente já começava a ver um pouquinho de alevino ali bem nas margens do rio, né? Assim, buscando um pouco de oxigênio, já que nas porções mais profundas eles não conseguiam ter essa condição. E até o momento, né? Então, assim, o dado do dia de ontem, né, que a gente fechou o armazenamento do reservatório, 572,44, que era a cota do armazenamento, isso corresponde a 99,58%. Hoje a gente está com uma manutenção, né, a máquina 4, né, a gente está fazendo uma manutenção nas grades e também no próprio eixo do mancal, porque como o reservatório está muito cheio, né, e teve muito evento de chuva, acabou carreando muito sedimento ali para próximo da tomada d'água. E esse sedimento acaba gerando um esforço mecânico na máquina maior, aquece o mancal, né? Então, a gente está fazendo uma intervenção preventiva para que não fique mais uma máquina disponível, igual a gente tem uma máquina até o final desse mês de abril.
Hoje o reservatório continua subindo um pouco, né? Então o dado da última hora aqui é 572,47, então 3 centímetros do máximo, né? A gente está acompanhando aqui para esse evento chuvoso, até que o pessoal do Semadem tinha comentado, mas por enquanto a gente ainda não tem sinalizado um vertimento claro, não. Assim, está esperando confirmar realmente esse evento a partir do dia 10 de abril. Se realmente se confirmar, a gente teria mais uma abertura de vestimento. Seria um vestimento menor, né, bem menor do que a gente fez das outras vezes, mas mais para controlar o armazenamento mesmo, não deixar o reservatório ultrapassar os 100%. Ok. Obrigado, Diogo. Eu vou perguntar a Chesse. Nesse momento, vocês gostariam de comentar sobre a situação da operação do sistema de vocês? Podemos sim, Joaquim. Me ouviu? Sim, então agora pode começar. Bom, essa elevação de vazão que ocorreu com as chuvas que foram registradas proporcionou um armazenamento em Sobradinho hoje. Nós estamos com quase 80% de armazenamento em Sobradinho. Itaparica chegou a 40%, mas hoje já está em 34% em virtude da necessidade de elevar a defluência de Xingó para atender os 1.100 da resolução da ANA e, mais recentemente, para atender os 1.300 que começou a ser praticado no domingo para atender essa questão de melhorar a turbidez da água na região do Baixo São Francisco. Com relação a essa cheia que ocorreu no Baixo São Francisco, lá na região do Ipanema, que entra entre os postos hidrométricos de Pão de Açúcar e Traipu, em Traipu foi registrada uma vazão 3 vezes superior ao que Xingó estava soltando na época, que era em torno de 800 metros cúbicos por segundo. Então, melhorou bastante o armazenamento dos reservatórios, né, de Sobradinho e de Itaparica. A Chesse e o ONS priorizando otimizar esse armazenamento em Sobradinho, guardar essa água em Sobradinho, porque ele se constitui no nosso reservatório de cabeceira para a região do submédio e baixo São Francisco. Sobradinho vem praticando uma vazão de 800 metros cúbicos por segundo. A máxima vazão registrada afluente a Sobradinho nesse período foi de 4.750 metros cúbicos por segundo. A vazão de restrição para esse trecho são 8.000 metros cúbicos por segundo. Então, não foi uma cheia afluente a Sobradinho, foi uma elevação de vazão muito bem-vinda que proporcionou o armazenamento nesse reservatório na data de hoje em 79,37%, quase 80% do seu volume útil. É isso, Joaquim. Ok. Bom, eu pergunto agora se os demais participantes, se tem algum participante que gostaria de comentar essa situação das cheias, principalmente, né? Porque na sequência nós vamos ouvir a apresentação do ONS, particularmente com previsões de como vai ser a operação do sistema nos próximos meses. Mas sobre essa questão de cheia, e só para ter ideia, essas cheias do São Francisco na região daquelas lagoas marginais, ela foi muito benéfica, porque teve pelo menos uns 5 eventos de cheia, de enchimento daquelas lagoas, né? Então, eu acho que vai melhorar muito a condição da ictiofauna. Mas alguém gostaria agora, nesse momento, de comentar? Sim, está me ouvindo? Estou ouvindo. A gente ouve mal, porque a conexão de você mas a gente consegue ouvir aí. Melhorou agora? Ela fica muito truncada. Eu acho que vocês sempre têm algum problema na conexão. Não sei se em algum momento vocês vão ter que fazer via celular ou iPad, porque na conexão de computador que vocês usam, realmente fica ruim. Mas pode continuar, por favor. Não, eu só queria registrar os nossos agradecimentos aí pela atenção que
que você, em particular, e o João Henrique da Chess vieram com a demanda do governo de Sergipe, né? E de prontidão, no dia seguinte, a hidrelétrica de Xingó passou a operar com 1.300 metros cúbicos por segundo, e hoje a gente já percebe uma melhora significativa na turbidez aqui do Baixo São Francisco. Segundo o relato aqui do Napoleão, nosso colega da DESO, hoje a turbidez está em algo em torno de 30 ppm, né? 60 ppm. Então, houve uma melhora significativa. Agora, eu quero reforçar aquilo que você colocou, Joaquim. Há esse risco eminente de rompimento da barragem em Águas Claras, aí em Pernambuco, ou Águas Belas, não sei bem. Então, era importante, dentro do possível, manter essa vazão de 1.300, porque em ocorrendo esse rompimento, ela já chegaria aqui no leito do São Francisco, encontrando essa vazão e com uma possibilidade maior de diluição, né? Então, preventivamente, já que Sobradinho está aí com 80%, então, se a gente pudesse manter essa vazão de 1.300, a gente preventivamente já atuaria nesse possível rompimento aí dessa barragem no estado de Pernambuco. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado. Ok. Bom, então vamos ouvir então logo a apresentação da chefe, do ONS, e vai falar... Sim. Tadeu, eu queria conversar, saber de você, também do Nivaldo, da CEMIG, da CHES, poder lá estar trabalhando nisso, se tem alguma campanha já montada, um planejamento para fazer uma certificação, um monitoramento dessas lagoas marginais que, de fato, encheram, para desdobrar os outros trabalhos que têm sendo feitos. Queria saber se está tendo uma coordenação em cima disso. Bom, eu posso perguntar à CEMIG se tem alguma coisa feita sobre isso. CEMIG, vocês estão fazendo algum estudo específico? Na verdade, a gente está a gente está tocando um estudo com parceria do próprio Comitê de Bacia, né, que tem um pedaço do projeto que está com a gente, diretamente com a gente, um pedaço que ficaria sob gestão direta do comitê, né? Então, o nosso é mais de monitoramento da qualidade da água nessas lagoas, caracterização ali dos peixes, né? É uma análise mais ambiental. E o pedaço do projeto que ficaria com o comitê seria mais operativo, né? Assim, quando que a gente vai ter o gatilho de fazer algum investimento para poder artificialmente encher essas lagoas novamente. Então, esse projeto, o da parte ambiental, já está sendo tocado, né? Assim, a gente está fazendo já esse mapeamento. Se eu não me engano, até a última que foi feita foi ali na região do município de Manga. Então, não é da calha inteira, né? Até o final do São Francisco, mas principalmente ali na divisa ali entre Bahia e Minas Gerais. Então, isso está sendo acompanhado já, né? O projeto já está em andamento, então acabou que ajudou bastante, porque a gente estava prevendo que ia conseguir fazer esse acompanhamento numa etapa posterior do projeto, e acabou que a gente já conseguiu coletar um pouco de dados já no início do projeto. Assim, a parte do comitê ainda está parada, né? A gente teve um problema judicial com o edital, né? Então, pelo menos essa caracterização de meio ambiente já está tocando bem tranquila aí. Foi bem benéfico para o projeto em si. Agora, das barragens em si, não tem um monitoramento da barragem, é mais um monitoramento de meio ambiente mesmo. Tem dessas barragens que tem de captação, de irrigação, não está na atribuição CEMIG fazer isso, né? É mais a caracterização mesmo do meio ambiente para o projeto. Ok. Bom, a gente pode, na sequência, viu, Tadeu, a gente detalhar um pouco mais essa discussão, mas vamos entrar na apresentação do ONS para termos, então, a visão de como estão os reservatórios e como vai ser a operação futura. ONS, por favor. Bom dia a todos, Joaquim.
Eu tive um problema anterior no áudio, vocês me escutam agora? Sim, estamos ouvindo bem. Ok. Bom, eu vou fazer a apresentação da avaliação das condições hidrológicas na bacia do São Francisco, né? E a nossa simulação nesse mês vai até o final de maio, né? As próximas a gente já entra no período de estiagem. O próximo slide, por favor. O próximo. Bom, nessa tabela a gente pode ver que a situação de 2020 foi significativamente melhor do que a dos anos anteriores, né? Três Marias, no período de janeiro a março, nesse ano, apresentou 113% da MLT, né? Sendo o 31º melhor ano do histórico de 90 anos, né? De 31 até 2020. A incremental Sobradinho é um pouco acima da MLT, 105%, sendo o 33º melhor. E Sobradinho, 103%, o 38º melhor do histórico. No mês de abril, essa tendência acima da média ela continuou, né? 103% de previsão para Três Marias, 118% na incremental, né? E Sobradinho com 138%, um pouquinho maior em função ainda das vazões que estão em calha, né? No trecho entre Sobradinho e Três Marias e que vão afluir ao reservatório no mês de abril. Então, sendo o 21º melhor, a previsão de 21º melhor vazão no histórico. Pode passar. Aqui são os hidrogramas de vazões, né, ao longo do Rio São Francisco, né, desde o posto de São Romão, São Francisco, né, depois passando pelos diversos postos fluviométricos existentes ao longo do São Francisco. E a gente verifica, né, que ali no meados para o final de março teve chuva em alguns postos relativamente intensa, né? E o hidrograma que observado em São Romão, São Francisco, teve picos superiores a 4.000 metros cúbicos por segundo, né? Esse pico ele já passou por Morpará e está chegando de uma forma bem atenuada, né? Bem amortecida ao reservatório. Então, a gente tem uma previsão de, nos próximos dias, ainda manter esse patamar de vazão aí de 4.000, um pouco mais, nos próximos dias. Pode passar? Bom, aqui seria o armazenamento do reservatório de Três Marias nos últimos 20 anos, né? A partir do ano de 2000. E como a CEMIG já comentou, né, esse ano, depois de quase 10 anos, né, depois de 8, 9 anos, o reservatório de Três Marias atingiu praticamente o nível de 100%, o armazenamento praticamente total no seu reservatório. Pode passar. Aqui é o mesmo gráfico em relação a Sobradinho, o armazenamento desde 2000. A gente verifica um ganho de armazenamento sucessivo, né, nos últimos 3 anos, né, e principalmente nesse ano, como a chefe já comentou, o reservatório está próximo dos 80% e a gente vai ver nos próximos slides, né, que a gente tem previsão de chegar praticamente a 100% ao longo do mês de maio. Pode passar? Entrando na previsão das condições hidrológicas, né, o cenário de afluência, como sempre a gente utiliza o modelo SMAP ONS para Três Marias, né? A primeira semana de 7 a 17 de abril, as previsões de afluência são obtidas a partir da previsão de chuva dos modelos ETA e GFS, né?
Da segunda semana até o final do período simulado, no caso aí de 31 de maio, nós simulamos 3 cenários, né? O primeiro, o cenário crítico, né, que é alimentar o modelo SMAP-ONS com as condições hidrológicas atuais, né, e usando a chuva mais crítica observada nesse período de 2006 até 2019. Né? Essa chuva mais crítica para Três Marias, nesse período, é a do ano de 2018. Né? Então, a gente alimenta o modelo SMAP-ONS com as condições hidrológicas atuais, né, de Três Marias, da bacia de Três Marias, e com a chuva observada no ano de 2018. Existem mais 2 cenários, né, que nesse caso eles são muito parecidos, né? É um cenário intermediário, que é a média das previsões de afluências obtidas com o uso da chuva histórica, né? De cada ano, né? De 2015 até 2019, então são 5 anos, são 5 cenários de chuva, 5 cenários de vazões estimadas pelo modelo, né? E aí a gente tira a média dessas previsões de afluências e faz a simulação do armazenamento, e um cenário otimista, que é a mesma coisa, só que usando os 14 cenários, né, de 2006 a 2019, também fazendo a média da chuva e depois obtendo os 14 cenários de vazão e depois obtendo uma média de vazão desses cenários que alimentam a simulação de armazenamento. Pode passar? Bom, aqui é o resultado, né, das previsões. Né? A gente tem, para o cenário mais crítico, que é correspondente ao ano de 2018, a chuva do ano de 2018, nesse período de 6 de abril até 31 de maio, a gente prevê uma vazão da ordem de 103% de MLT, 583 metros cúbicos por segundo. Né? Os 2 cenários, aliás, os 3 cenários são bem parecidos. Né? A gente já está entrando no período de menos chuvas na região, né? Então não tem uma diferença assim tão grande entre os 3 cenários. Né? No segundo cenário, aliás, o segundo e terceiro cenário são praticamente iguais, né? Da ordem de 600 metros cúbicos por segundo e da ordem de 106, 107% da média de longo termo. Pode passar? Os cenários de afluência incrementais agora para a bacia de Sobradinho, né, incremental Sobradinho, utilizado o modelo SMAP-ONS também para prever as vazões, e o modelo CEPINS para fazer a propagação dessas vazões previstas e observadas, né, já observadas ao longo do trecho entre Três Marias e Sobradinho. A primeira e segunda semana, então, a previsão de afluência é feita com base na previsão de chuva dos modelos ETO e GFS, propagadas aí com o modelo CEPINS, né? E da terceira da terceira semana até o final do período simulado, 31 de maio, também nós temos os mesmos 3 cenários, né? Sendo que o cenário crítico a gente utilizou a menor chuva do período 2006 a 2019, que corresponde ao ano de 2017. Né? E os 2 cenários, depois, o intermediário e o otimista, também são bem parecidos, como eram parecidos os cenários para Três Marias. Pode passar? Bom, aqui é o resultado das previsões, né? Também bem parecidas, da ordem de 100% da MLT para esse período, né? Com vazões médias de 6 de abril a 31 de maio, variando entre 2035 a 2100. Né? Isso, só lembrando, são as vazões incrementais ao reservatório de Sobradinho. Pode passar?
Bom, aqui já entrando na parte das simulações, né? Para Três Marias, como o reservatório está acima dos 60% dos volumes úteis, ele se posiciona, então, na faixa de operação normal. E nessa faixa não tem restrições de defluências máximas, né? Então, para as simulações apresentadas, tendo até em vista o armazenamento já bem próximo, né, praticamente de 100%, foram utilizadas defluências médias de 630 metros cúbicos por segundo, com 5 máquinas, né? Conforme a CEMIG falou, a sexta máquina ainda não está ativa, né? Nesse período de 6 de abril até 31 de maio. Né? E essa vazão atende com folgas a demanda do projeto de irrigação do Jaíba. Pode passar? Esse é o slide, ele mostra a evolução, né, observada e prevista do armazenamento de Três Marias. Ele fechou o mês de março praticamente cheio, 99,4%. A previsão é continuar nesse patamar, praticamente cheio, né, e uma leve redução da ordem de 2%, 3% até o final do mês de maio. Pode passar? Já entrando aqui na parte das simulações de Sobradinho, né? E as premissas para Xingó, né? Abril e maio, a continuação das defluências de 1.300 metros cúbicos por segundo, né? Que respeita o valor mínimo estabelecido pela resolução da ANA. Vale a pena frisar aqui que a gente fez uma simulação de 1.300 em abril e 1.100, né, reduzindo um pouco em maio, mas verificamos que o reservatório de Sobradinho enchia e teria um vertimento relativamente pequeno, mas teria um vertimento, então nós aumentamos essa vazão prevista de maio de 1.100 para 1.300. Então, a simulação que foi feita corresponde a abril e maio com vazões de 1.300 em Xingó. Né? E Sobradinho, as vazões defluentes são aquelas que garantem os usos consultivos e a evaporação da água no trecho Sobradinho-Xingó. Né? E garante também o armazenamento de Taparica com valor maior ou igual a 30%. Pode passar? Aqui a previsão de armazenamento, né, os valores observados e previstos, né, em Sobradinho. Vale a pena ressaltar que nessa indicação de volume de espera, nessa linha pontilhada acima, né, houve uma flexibilização das últimas semanas e das semanas previstas, né, ao longo do mês de abril e maio, né, em função das condições hidrometeorológicas e também em função da previsibilidade da bacia, né, e também da previsão de chuva para as próximas semanas. Né. A previsão de chuva é relativamente pequena na bacia, além do mais a gente tem um acompanhamento muito bom das vazões ao longo de todo São Francisco. Né. Então, esse acompanhamento das previsões de vazão e o acompanhamento das condições pluviométricas e também acompanhamento das previsões de chuva nas próximas semanas permite essa flexibilização do volume de espera de Sobradinho. Né. Atualmente, nessa semana, o volume de espera está em 85%, né? E na semana que vem passa para 90%. Então, nós fechamos o mês de março com 74,7%. Hoje nós estamos praticamente próximos a 80% já de armazenamento. E a nossa simulação indica um armazenamento no final de abril entre 93% e 94%. Né? E para o final de maio, o reservatório praticamente cheio, ali entre 98% e 99,5%, quase praticamente 100%.
E as médias, nesse período eu já comentei, né, entre 99% e 102%, em torno da média, né, da média de longo termo. Bom, era isso que eu tinha a apresentar. E obrigado, e eu estou à disposição aí a todos para esclarecer qualquer dúvida eventual. Alô, Ok. Joaquim. Sim, Anivaldo. Sim. Não, só uma questão que eu acho que deveria entrar em todos esses balanços, que é relativa aos canais da transposição. É evidente que ocorreram chuvas, né, naquela região do semiárido. Não sei até que ponto isso atendeu lá a questão dos reservatórios. A gente sabe que o Pajeú, por exemplo, que diz respeito a Pernambuco, é um rio importante, mas este seria também uma grande oportunidade, que foi esperada durante anos, para que os canais, tanto o leste quanto o norte, funcionassem. Me parece que eles ainda carregam muitos problemas de ordem operacional, mas seria importante ter uma visão sobre isso, porque a gente tem locais como Campina Grande, né, o açude do Boqueirão, enfim, né, que tem problemas. Essa seria uma oportunidade, né, de minorar e pelo menos reservar água para as próximas para os próximos anos, digamos assim, porque dificilmente vamos ter a repetição, talvez, de mais um ano favorável, não sei quais são as previsões. E, em segundo lugar, só um comentário lateral, o que acontece no Rio Ipanema, mais adiante, vai trazer para a discussão a questão dos rios intermitentes, não é? Se eu não me engano, foi dito aí que esse é um evento que só ocorreu 40 anos atrás, ou seja, esse volume de água, nós vamos demorar para ter a repetição deles. E no caso do Ipanema, não é só do Ipanema, do Traipu, do Capiá, de todos aqueles rios que nascem em Pernambuco e demandam a bacia do São Francisco, se nós tivéssemos ali um mínimo de estrutura de reservação, essa água seria preciosa. Então, a intermitência precisa voltar à discussão, visto que quando a água chega, se mistura com o lixo, inunda cidades, enfim. E isso cria problema. Quer dizer, muita água que vem do Ipanema causa problema para a captação em Aracaju. Mas por quê? Porque a calha dos rios intermitentes ela está muito comprometida do ponto de vista do lixo, da qualidade da água e vários outros fatores. Então, é só um dado para reflexão do que nós temos para o futuro. É triste, não é? Quando finalmente a água chega, uma água preciosa para o semiárido, e a gente perde, não digo que perde, mas a gente deixa passar a oportunidade. Quem agradece, eu acho, é o oceano, né? A vida marinha. Isso minora a questão da intrusão salina. Do ponto de vista dos nutrientes que a água carrega, isso é importantíssimo para a reprodução da vida marinha na Foz de São Francisco, sobretudo ali no conjunto dos manguezais. Enfim, as coisas a natureza sabe o que faz, né? De qualquer maneira, um ano favorável, quer dizer, um ano muito triste do ponto de vista da saúde pública, mas é um ano generoso do ponto de vista das vazões. Então, eram só esses comentários que eu queria fazer. Ok, Anivaldo. Só para ter números, o projeto da transposição, ele, como você sabe, não está implantado na sua totalidade. Ele tem um eixo funcionando, que é operacional, que é o eixo leste, e o outro eixo ainda está em fase de conclusão. Mesmo o eixo leste, ele não vem operando com todas as máquinas. Então, aquelas vazões de 100 e poucos metros cúbicos por segundo que seria possível tirar, não é
não é possível nesse momento. E as vazões que estão sendo tiradas são vazões somente para atendimento das necessidades. Mas nada impede de, numa próxima reunião, nós pedirmos uma apresentação mais consolidada da transposição. Mas, só para entender, ele hoje não teria condição de transportar vazões acima de 20 e 30 metros cúbicos por segundo. Então, isso é a vazão praticamente do projeto Nilo Coelho. Então, essa é a ordem de grandeza que eles poderiam tirar nesse momento. Bom, quanto às outras questões dos rios intermitentes, nós estamos tratando dessa questão de segurança de barragem, que é uma coisa importante, que está sendo discutida numa reunião que eu acredito que vai ser chamada ainda para amanhã. Mas vamos ver. Alguém mais gostaria de comentar? Bom, como vocês viram, nós estamos com a situação de que o São Francisco, vamos ficar com o Sobradinho a cerca de 90 e poucos por cento, 98%. Significa o quê? Significa que se nós baixássemos a vazão agora para 1.100, simplesmente correria o risco, ao final do período, de ter algum tipo de divertimento. Então, a decisão prudente do ONS foi manter a geração com 1.300, manter a defluência de Xingó com 1.300, e chega Sobradinho ao enchimento, mas evita o vertimento não controlado pelo vertedor. Então, eu acho que foi uma decisão importante que o ONS está tomando. Ele tinha essa liberdade de fazer isso, porque acima de 60% a operação é coordenada exclusivamente por eles, respeitadas as restrições mínimas, mas isso faz com que o sistema ganhe, ao longo de abril e maio, uma condição melhor de atendimento aos usos e usuários no Baixo São Francisco, né? Dito isso, alguém gostaria de comentar? Porque nós temos reuniões previstas em paralelo para a questão de segurança de barragem, tá? Então, nossa área de segurança de barragem é que está coordenando essa atuação. Então, eu pergunto, se o estado de Sergipe tem alguma consideração final para fazer, ou a Bahia, que não falou? Bahia? Joaquim, a consideração final que eu quero fazer, na realidade, pode parecer lugar comum, mas eu acho importante frisar o trabalho que iniciou-se aqui com esse tipo de trabalho de acompanhamento, para mim, cria um novo paradigma para o futuro nosso. Quer dizer, o momento é um momento que a gente tem a comemorar, né? Hoje as chuvas, o enchimento do São Francisco, nós estamos acompanhando aqui nos rios da margem, principalmente esquerda do São Francisco, aqui do estado da Bahia também, que isso é um trabalho promissor, junto com a própria Agência Nacional de Água, eu sei, e com a CPRM, acho que a gente vai ter que agregar valores em relação ao Urucu especificamente, e os efeitos efetivos. Eu sinto, na realidade, ainda muita falta, a gente tem que ter trabalho árduo, recursos escassos, que é o monitoramento desse aquífero, para a gente poder ter ideia do comportamento dele melhor, mas acho que essas chuvas vão mostrar para a gente, inclusive, a própria recarga, o aumento dos níveis em algumas áreas que eventualmente tenham tido alterações. Mas eu queria, acima de tudo, dar parabéns ao seu trabalho, fazendo um pouco de média com você, que além de tudo eu conheço há muitos anos, é meu amigo, considero desse jeito, mas acima de tudo uma pessoa que faz um trabalho muito competente. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, inclusive, para esse novo paradigma, para a gente poder acompanhar esse processo de maneira continuada, né, e rever, inclusive, processos que ocorrem. Eu acho até que o Anivaldo falou anteriormente alguns aspectos aqui que precisam ser avaliados. Essa questão da área estuarina, não só do São Francisco, mas é uma boa oportunidade de verificar comportamentos, como é que a gente pode ser o novo normal para esse processo. Isso é um ciclo, e esse ciclo está servindo para a gente para aprendizado. Então, eu queria falar exatamente, dar o parabéns pela coordenação que a Ana tem feito nesse trabalho e que tem sido servido de inspiração para nós dos estados, para adaptar esses processos dentro das nossas escalas aqui para o nosso estado da Bahia. E eu queria só agradecer e ter a felicidade de estar participando disso. Obrigado, hein? Obrigado a você. Eu pergunto... Sim, Sergipe. Pode falar? Sergipe. Sim, claro. Então, Joaquim, veja, eu quero também aproveitar para registrar essa forma vigilante que você tem tido em atender as demandas de todos os usuários, quando possível, né? E essa tua capacidade de articulação com todos os atores envolvidos. E você teve essa postura
naquela crise hídrica, quando nós articulamos colocar aqueles flutuantes doados lá pelo Estado de São Paulo, que foi extremamente providencial, justamente para evitar o colapso no abastecimento de água de Aracaju. E agora, com esse aumento da turbidez proveniente do Rio Ipanema, e do sábado para o domingo, numa articulação aí com a Chesf, se conseguiu aumentar a vazão do Xingó de 1.100 para 1.300, e isso melhorou bastante, reduziu bastante a turbidez da água do Baixo São Francisco, a ponto da gente já hoje experimentar estar operando os sistemas sem maiores percalços. Fico muito feliz com essa decisão de manter essa vazão de 1.300 metros cúbicos por segundo durante os meses de abril e maio. Isso é importante não só para melhorar a qualidade da água aqui de São Francisco com relação à turbidez, mas também com relação à intrusão da cunha salina. Então, esse é um fator assim, muito importante para a recomposição da biodiversidade do Baixo São Francisco. Então, se a gente for observar todo o histórico aí dessa sala de situação, né? O vexame que nós passamos naquela eminência de Sobradinho só está com 1% do volume útil. E hoje a gente está comemorando aí essa perspectiva de Sobradinho atingir 98% no final de maio. Isso é um resultado muito positivo, e essa condição não é só por conta da chuva. Foi um trabalho muito bem feito, muito bem coordenado, de gestão das águas de São Francisco, que condicionou e possibilitou essa possibilidade, e lógico, Joaquim, você nessa coordenação mostrou a sua capacidade de fazer isso junto com todos aqueles que estão envolvidos na boa gestão das águas do Rio São Francisco. Então, fico feliz com o resultado, mas ainda com essa decisão aí de manter a vazão do baixo em 1.300 metros cúbicos por segundo. Ok, obrigado pelas palavras. Joaquim? Sim, por favor. Oi, Joaquim, é Francisco, Porto Fluvial do Petrolina. A minha internet está um pouco instável. Eu fiquei na dúvida a respeito de Sobradinho. Será mantida a vazão de 800 metros? Veja só, Sobradinho, ele fica alimentando o sistema. Então, para soltar 1.300 metros cúbicos por segundo de Xingó, a ONS explicou que ele tem que complementar, tá certo, essa vazão do sistema de Itaparica, que já está baixando, então ele vai ter que abrir Sobradinho para fazer esse equilíbrio, né? Eu não sei o exato número, mas deve ficar em torno dos 1.300 também, quando chegar no equilíbrio de Itaparica equilibrado, os rios intermitentes parando de contribuir, então ele deve chegar no entorno de 1.200, 1.300 metros por segundo. Mas isso vai ser acompanhado pela Chesf para manter o nível de Itaparica naquele número acima de 30% e manter também a vazão mínima em Xingó de 1.300. Então, o que necessário for, vai ser liberado de Sobradinho. Ok. Aqui a gente só recebe as informações aqui na sexta-feira, que sai um edital informando as vazões para o próximo período dos 7 ou 8 dias. Tá? E quando a gente recebe, às vezes essa onda já chegou aqui, nós estamos apenas a 35 quilômetros da barragem. Para que a gente tenha informação antecipada, teria um canal para a gente antecipar essas informações? Sim. Que nós temos problema aqui de várias embarcações que estão... A Chesf poderia, eu peço, Sonomar, você entrar em contato com a Chesf, a Chesf poderia dar um telefone ou escritório, você fica em Petrolina mesmo, né? Exatamente. Então talvez o melhor seja por telefone. Sim, Sonomar, dê um telefone, por favor. Sim. Joaquim, essas informações elas são enviadas semanalmente a programação da operação do reservatório, e quando vai haver aumento de defluência, também tem uma carta circular da Chesf com a possível antecedência para comunicar.
Então, o que ele está querendo é porque, como eles são a parte da navegação, que ele fica muito sensível entre o reservatório de Sobradinho e o porto de Petrolina, então, se vocês pudessem ter alguma articulação um pouco mais diferenciada para um usuário privilegiado, no sentido de ele poder informar essas coisas em tempo real. Então, Sonali, se você pudesse, depois da reunião, articular com ele, seria importante. Okay? Ele poderia me dar o norte dele agora, o telefone dele para um contato? Sim. Se você torne público aí igual o meu, vá. 87-98153-3525. Pronto, está na internet. Por favor, o seu nome, Repita. Que eu não ouvi bem. Francisco Trevisan. Ok. Ok? Bom, ok, Francisco. Eu não sei se Minas está também ainda no ar. Minas, que tinha caído o IGAN. Não. Bom, nossas reuniões, que eu digo, esse trabalho que nós estamos fazendo é fruto de muito esforço coletivo, né? Se vocês olharem quantas pessoas hoje estão aqui num dia de muita dificuldade de comunicação, com problemas na área de saúde, e quantas pessoas estão envolvidas nesse processo em tempo real, né? Então, o mérito, eu digo a vocês, é de todos nós, tá certo? Claro, todo processo precisa ter um norte que nós procuramos dar, mas o trabalho é coletivo, todos têm, na seu devido peso, a responsabilidade e também as questões vamos dizer, de mérito, né? Então, nós temos que marcar a nossa reunião, tá certo? Então, nossa reunião, como a gente tem colocado, eu tenho uma dificuldade adicional agora, que eu tenho reuniões na segunda-feira no mesmo horário. Então, eu tinha pedido para as reuniões acontecerem na terça-feira. Então, a nossa reunião prevista seria terça-feira, 5 de maio, tá certo? 5 de maio. Eu sei que a ANEEL tinha um pleito de mudar a data de reunião, mas as vazões estão muito previsíveis nessa época. Depois, então, nós podemos discutir com mais calma essa questão de calendário de reuniões. Mas vamos tentar manter a nossa próxima reunião para 5 de maio, certo? É uma terça-feira que aconteceria, então, 5 de maio. Joaquim, é a Mariana aqui da ANEEL. Sim. Então tá bom, então depois a gente combina, então. Porque eu sei que vocês têm um pleito que é relativo à questão de aproveitar essas reuniões como subsídio para reuniões do ONS do PMO, tá certo? Mas nós estamos numa fase de relativa tranquilidade no sistema, que as vazões são muito previsíveis, tá certo? Então, vamos aproveitar essa fase, ainda estudando melhor essa situação e fazendo nessas datas que nós estamos acertando, tá certo? Então, 5 de maio é nossa data. E eu fico aguardando, então, nessas sequências de reuniões que nós vamos ter, uma data melhor para a gente discutir essa questão que você vai colocar de antecipação da reunião, em vez de ser a primeira segunda-feira de cada mês, se transformar na última segunda-feira de cada mês. Mas não vamos mudar esses 2 meses, não, por conta de que está tudo tranquilo e vamos manter, pelo menos por esses próximos 2 meses, ok? Ok, Joaquim. E, na verdade, nem acho que a última segunda-feira do mês seria para coincidir exatamente com a semana operativa do PMO, que o INS faz a reunião. Então, é isso que eu estou dizendo. Como vai ser uma coisa meio dinâmica, então vamos tentar fazer uma articulação maior e depois tentar ver isso no calendário, como isso se comportaria, tá certo? Tá certo, bom, então. Eu pergunto agora, estamos encaminhando para o final da nossa reunião, se tem alguém que tenha alguma informação adicional. Eu sei que estão assistindo a reunião, por exemplo, o Rodrigo, que é nosso superintendente, que também está cuidando da parte de segurança de barragem, da questão da barragem lá do Ipanema. Rodrigo, se você quiser dar algum informe nesse momento da reunião sobre alguma reunião que possa estar programada, esse era o momento.
Não, é só para dizer que nós fizemos uma reunião, uma videoconferência com vários atores sobre a barragem de Ipanema 1, tá? São vários os encaminhamentos que foram tomados, eu acho que alguns aí que estão participando dessa sala, eu acho que chegaram a participar da reunião do dia 6, e as providências estão sendo tomadas. E a próxima reunião sobre a barragem de Ipanema vai ser na quinta-feira, às 10 horas da manhã, até o momento, tá? Não sei se vocês gostariam de saber as medidas que estão sendo tomadas, mas está tudo sendo encaminhado junto com a Secretaria de Pernambuco, junto com as defesas civis municipais, estaduais de Pernambuco e Alagoas, junto com a Defesa Civil Nacional, junto com a Chef e ONS também. São vários atores, junto com a APAC, ou seja, as providências estão sendo tomadas. A situação da barragem é muito delicada atualmente, mas vamos ver os desdobramentos. Seria só isso, Joaquim. Obrigado, Rodrigo. Bom, então vamos partir para o encerramento da nossa reunião e agradecer a presença de todos, né, nesse momento. Eu acho que é uma informação que deve ser divulgada amplamente, quer dizer, essa perspectiva de termos Sobradinho acima dos 98%, acima de 95%, para deixar um número mais tranquilo, em termos de armazenamento e a manutenção desses 1.300 metros cúbicos segundo, pelo menos nos próximos 2 meses, né? Eu acho que é uma informação boa. A parte mineira e baiana do São Francisco, entre Três Marias e Sobradinho, também numa situação confortável, vazões mínimas na ordem de 600 metros cúbicos segundo, só liberando de Três Marias, mais toda aquela vazão incremental dos afluentes. Então vai ficar o rio numa condição de relativo equilíbrio nesses próximos 2 meses, né? Então, queria agradecer a todos, novamente elogiar o trabalho de vocês, de participação e de sempre contribuírem para o processo de uma maneira eficiente e desprendida. Então, muito obrigado a todos e está encerrada a reunião.